Era uma vez um português, um brasileiro e um angolano em Moçambique. A essa altura todo mundo já sabe o que aconteceu e, querendo ou não, todo mundo já está a par da situação. Mas é assim, nesse vídeo aqui eu vim trazer os dois pontos e que, querendo ou não, nós devemos saber. É isso aí, parceiro. A CPLP tem como principal objetivo a confraternização de culturas, basicamente isso. Cultura, língua e blá blá blá. Então a gente, quando olha nesse cenário onde três indivíduos de nacionalidade diferente, mas todos eles da CPLP, acabam sendo barrados em um dos países da CPLP, começa a levantar perguntas, entendeu? Antes da gente continuar o vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação, não esqueça de partilhar o vídeo com vocês interessados, eu sou o Nandalino, e você me acompanha aqui a partir do canal 41. Dito isto, muchacho, presta bem atenção. Existem dois cenários que fizeram com que aquilo aconteceu, entendeu? Existem dois cenários. Só um deles é real. Qual deles é verídico, a gente nunca vai saber. No domingo passado, a gente se deparou com uma notícia meio que triste, porque é desagradável também, né? Uma situação meio desagradável, onde deu-se conta que três humoristas muito influentes nos seus países e na CPLP inteira foram barrados de entrar, não de fazer o espetáculo, de entrar em Moçambique por N razões. Primeiramente, nós devemos levar em consideração que os caras estão lá fazendo sua turnê. É um espetáculo que daqui a pouco a gente vai começar a ver os vídeos no YouTube, então estamos aí nessa torcida. E querendo ou não, os países africanos tinham que estar na lista, entendeu? Porque são público-alvo. Então, meteu-se na lista alguns países africanos, como por exemplo Cabo Verde, Angola. Eles estavam a sair em Angola no sábado para chegar no domingo lá em Moçambique e diretamente para o show. Vamos lá primeiro abordar o primeiro ponto. O que é que o primeiro ponto tem a dizer sobre isso? O primeiro ponto é a sociedade civil. Mostra-se que esse é um problema endógeno e que, querendo ou não, os governantes acabaram levando muito no pessoal, sabes? Eles estão a dirigir um país, mas pensam que estão a dirigir a sua própria casa. E não tem como não levar no pessoal. Nunda, por que estás a falar isso? Para quem não está a par da situação, presta bem atenção. Gilmário Vemba, angolano, recentemente mostrou posicionamentos constantes à oposição, quer seja em Angola, quer seja em Moçambique. Bem recentemente a gente viu aquele todo escândalo que teve lá em Moçambique sobre a realidade eleitoral. Gilmário Vemba foi um dos caras que se posicionou dizendo que Venâncio Mondlane era o legítimo presidente. E de lá para cá, ele tem mostrado apoio sempre que pode nas suas redes sociais, à sociedade civil, quer seja angolana ou moçambicana. Então a gente olha para ele como alguém que abraçou a causa da população que sofre pra caralho. Diferente dos outros que acabaram se rendendo e blá blá blá, a gente já sabe. Falou? Teve um encontro com Venâncio Mondlane, que é taxado de terrorista atualmente lá em Moçambique. Gilmário Vemba e Venâncio Mondlane praticamente fecharam uma parceria. Agora, Gilmário Vemba é embaixador da marca do Venâncio Mondlane em Portugal, falou? E, então o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma parceria nata, tipo, é irrevogável, parceiro. Querendo ou não, Gilmário Vemba apoia a oposição. E isso pode ter desencadeado os problemas que a gente viu, entendeu? Porque é aquilo que eu disse, lembra? Muitos governantes acabam governando e levando as coisas para o lado pessoal, sabes? Ataques políticos eles levam para o lado pessoal, posicionamento político levam para o lado pessoal. Basicamente estão no ringue onde dá um palito de fósforo, um palito de fósforo já usado para o oponente e eles ficam lá com a espada katana e uma bazuca bem grande. Basicamente é isso. A sociedade civil rapidamente conectou tudo o que tem acontecido nos últimos dias sobre represálias com o ocorrido no espetáculo. Primeiramente, a gente não entende direito o que estava acontecendo lá. Eles acabaram abrindo uma live para explicar que não vão poder entrar, porque pelo tempo que estão interditados lá no aeroporto, já não dá mais e não há possibilidade deles chegarem a tempo para realizar o espetáculo prometido. Então, apelaram a calma e cautela para todos os indivíduos que seriam prejudicados, que mais tarde teria uma resolução e toda a gente iria receber um reembolso. Até ali ponto, mas a gente recuar um pouco, a gente consegue notar que existem praticamente semelhanças com o que aconteceu com o Gilmário Vemba aqui em Angola, onde na qual a gente viu o espetáculo de Gilmário Vemba, que já se vendeu os ingressos, esgotou-se, foi cancelado por N razões. Uma das razões mais absurdas foi a queda de energia e a não disponibilidade do Coliseu.
Então isso foi, não, do Coliseu não, desculpa, do Centro de Conferências de Bela, certo? Então foram sucessivas intervenções que foram muito mal explicadas, que fizeram com que a sociedade civil acabasse levando isso para esse lado mais político. Agora vamos numa outra razão. Segundo ponto. Pessoal, todo mundo sabe que visto de turista e visto procura de trabalho, de situações empresariais ou alguma coisa assim parecida, é diferente. Estamos, né? Então, a autoridade moçambicana, depois de muito burbúrio na internet, vieram à tona e se manifestaram. Disseram assim, olha, nós não permitimos a entrada desses indivíduos no nosso país porque eles tinham a intenção de realizar uma atividade comercial. E essa atividade comercial não poderia ser aplicada e realizada por causa dos vistos que estavam com eles acompanhados. Qual era esse visto? Visto de turista. Foi uma falha da parte deles não terem preparado as documentações necessárias para poder entrar. Essa foi basicamente a resposta do governo. E as autoridades até estavam ali a sensibilizar, falarem que a isenção de visto entre Angola e Moçambique é só em questão de turismo. Ponto. Lembram que eu vos disse? Levar tudo do lado pessoal. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira vez que Gilmário Vemba vai para Moçambique. Já foi lá diversas vezes. E muitos moçambicanos também vêm aqui em Angola e acabam exercendo atividade comercial. E eu não sei se Moçambique é tão seguro assim, ao ponto de fazerem fiscalização, ou só fizeram aqueles 3 indivíduos de exemplo. Entendes? Porque muitos angolanos, nesse exato momento, estão em Moçambique a se preparar para o show do final de semana. Entendeu? É um palco de batalha. Eu não acredito que todos os indivíduos foram atrás de visto de procurar trabalho. Julga-se que talvez sim. Mas eu não acredito que todos eles foram. Até ali ponto. Mas também, pessoal, convenhamos. Um espetáculo tão sério, um projeto tão sério e rigoroso como este do Gilmário Vemba, Hugo Souza e Murilo Couto, deveria sim pesquisar mais e se preparar mais, levando a questão socioeconômica daquele país para tal situação não ter ocorrido. O que é que eu quero dizer? A equipa que está por trás desse evento poderia muito bem correr atrás das situações legais muito antes dos artistas zarparem para lá e passarem toda essa humilhação, porque ali teve perda de dinheiro, teve desgaste total e teve um prejuízo absurdo. E, querendo ou não, acabou levantando, era um espetáculo de humor, mas acabou virando uma discussão política, que não tinha que ser assim, entendeu? Não tinha que ser assim. Então, cabia à equipe que estava por trás dos artistas correr atrás, saber o que era necessário para tal efeito. Até ali pontos, né? Ponto. Só que tem mais uma outra fraqueza nessa argumentação da própria polícia, né? Da própria autoridade. Se os indivíduos estavam acompanhados só de vistos de turista, por que não foram permitidos a entrar no país e serem proibidos de realizar o espetáculo? Do tipo, podem curtir aí a praia, vocês que sabem, sabe? Podem pegar algumas gatinhas, não sei quanto, mas, cara, não fazem aí shows. Porque vocês são turistas. Esse é o ponto que deixa todo mundo de cabelo em pés. Entendeu? A proibição não seria no aeroporto, seria lá no espetáculo. Só que, entre aspas, também nós devemos olhar isso e falar, não, se fosse lá no palco, a cagada seria maior. Porque aí sim seria evidente que é uma perseguição política. Eu não sei se existe ali uma cooperação dos vistos, né, entre Moçambique, uma isenção de visto entre Moçambique e Brasil, nessa questão toda de comércio, ou Moçambique e Portugal, nessa questão toda de comércio, mas com Angola isso não existe. Com Angola a isenção de visto é só para turismo. Entre esses 3 países eu não sei qual é a cooperação deles. Então o ponto é esse. Seria essas razões que fizeram os 3 artistas não entrarem em Moçambique. Entendeu? Eu vou deixar no final do vídeo a autoridade máxima a respeito disso, falando sobre essa questão toda e por que os 3 indivíduos
foram barrados no aeroporto. Esse foi um vídeo imparcial para me mostrar aqui os dois pontos. Vou fazer um outro vídeo fazendo uma análise sociológica, a questão toda de como Moçambique ficou na posição. Então, atrasamos trazer vídeos assim porque precisamos de todos os ângulos para poder trazer aqui pelo menos uma coisa já de cada vez, uma coisa de uma vez. Para não ficar fazer metade e falar depois, não, daquela hora, falou isso, não. Então, tudo de cada vez. Falou? É isso aí, parceiro. Tudo de uma vez. Então, é isso aí, meu parceiro. Inscreva no canal. Eu estou a contar contigo, você inscrever no canal para a gente atingir 20 mil inscritos. E é isso aí, meu parceiro. Estamos nessa meta. 20 mil inscritos no canal 41. Eu sou o Nundarino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. Nos vemos a próxima. Tchau. Uma resumida, como é que o cidadão, o internauta, pode interpretar? No caso concreto, esse cidadão, como qualquer um, vieram ao país, mas não obedeceram os critérios pelos quais vinham, porque eles vinham para dar um espetáculo, um show por aí. É uma atividade cultural. O que a lei diz, no seu artigo 31? É que a entidade do governo deve credenciar, neste caso, ao promotor. Ok? Isto é de lei. Não é invenção do Sename. Podem descurar a lei no artigo 31. Então, deve-se credenciar o promotor. Com base na credencial que é emitida para o promotor, o que acontece? Ele solicita a emissão do visto para atividade cultural. Temos o caso não só de atividades culturais, atividades esportivas, porque este era um vazio que nós tínhamos na legislação. Então, tínhamos várias solicitações e recorríamos a outras modalidades que não se ajustavam. Então, reparou-se esse aspecto na revisão da lei que foi feita em 2022. Okay? Então, não tendo solicitado esta credencial, é como se esta atividade não existisse. E como é que vais preferir um espetáculo se quem devia, se calhar, autorizar, não tem conhecimento? Estou-me a referir a questões legais. Ok? Então, porque, com base nesta credencial, que o promotor devia ter apresentado à migração, que era para facilitar a emissão do visto. Porque para a emissão daquele visto, o requisito principal é este. A credencial, a autorização da entidade competente, nesse caso que é da Arte e Cultura, através do Ministério da Educação e Cultura. Então aí nós emitiremos o visto. Daí é um outro exemplo. O cidadão brasileiro, penso que é Marilo ou Murilo, não sei. Teve um pedido de visto de negócio. Vejam só. No Ivisa, na plataforma Ivisa, no dia 15 de julho, no dia 18 teve uma resposta de indeferimento por não reunir requisitos para aquele visto, que devia juntar os requisitos em falta. Não sei se percebe. Não está a dizer que foi negado a reunir requisitos em falta para atribuição do visto. O cidadão não reuniu requisitos, nem respondeu um indeferimento. Está a vir a Moçambique. Como é que vai dizer um visto que alguém solicitou um visto? Foi exigido que devia juntar documentos X, Y, não juntou. Está a vir ao país. Isto é regra. Não há nenhum país que tu entra sem critérios centrais. Há regra. Isso não é uma ilha. Moçambique não é isento. Nós estamos num quadro de nações, então devemos respeitar as regras de cada país.